Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho do sucesso, como ele realmente é. Eu sou a Duda Pascoal. E eu sou a Thaís Sterenberg. E hoje a gente está com mais uma convidada especial, que é a Luísa Rubio, diretora de pessoas na Nômade. Luísa, super bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, gente. Bom, Luísa, conta um pouquinho sobre você para o pessoal já saber quem é. Bom, eu sou filha da Cida e do Ademar. Eles não estão mais aqui, né? Estão em outro lugar muito melhor de onde a gente está. Sou mãe da Liz, uma princesa de 2 anos, uma melhor coisa que aconteceu na minha vida, e esposa do Luciano. Hoje, atualmente, eu trabalho na Nômade como diretora de pessoas, né? Sou diretora da área de recursos humanos e eu construí a minha carreira toda sempre na área de RH, né? Eu lembro quando eu comecei quando eu estudava, eu era pequena ainda, e aí eu falei pra minha mãe, eu quero aprender a fazer macarrão. Aí minha mãe, que fazer macarrão, filha? Você tem que estudar. Você não vai aprender a fazer macarrão, não vou te ensinar, você tem que estudar, você tem que pegar um livro, você tem que ler, você tem que correr atrás das suas coisas, porque essa vida não vai ser fácil pra você. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu tenho que estudar, enfim, e aquilo me acompanhou por muito tempo. Eu fui fazer faculdade, depois eu fiz uma pós, depois eu comecei a acompanhar, né, esse desenvolvimento da minha carreira, e eu sempre muito preocupada, e poxa, eu preciso estudar, eu preciso ler. E eu lembro quando eu casei, eu não sabia fazer um macarrão, não sabia fazer um arroz, não sabia fazer um feijão. Eu falei, meu Deus do céu! Então, acho que a vida profissional e pessoal, elas caminham assim, né, e acho que veio muito... A profissional que eu sou hoje, eu acho que eu devo muito aos meus pais, principalmente a minha mãe, que me incentivou a estudar, a correr atrás, a ter fugiu a palavra aqui agora, a minha liberdade, né? A minha independência, essa é a palavra. Vai ser independente, você precisa, não vai ter que depender de ninguém, vai estudar, vai crescer e vai construir aí a tua história. Eu comecei como... na área de atendimento, eu fazia atendimento na época de um cartão de crédito, e aí eu me apaixonei pela área de recursos humanos, né? Eu fui para o RH, onde eu comecei como instrutora de treinamento, depois eu virei analista júnior, pleno, sênior, fiz aquela carreira bonitinha, analista júnior, analista pleno, analista sênior, especialista, coordenadora, gerente, até chegar ao cargo de diretora. Então, isso aí ao longo de 12 anos de carreira aí. 12 não, acho que mais, 14 anos de carreira. E conta pra gente, qual que é o seu papel hoje na Nômade, o que você faz, seus desafios? Hoje eu sou responsável pela área de pessoas, né, na Nômade. Então, esse olhar para as pessoas, esse olhar de diversidade, de inclusão, de desenvolvimento de liderança, né? O RH, tinha uma época que o RH era só a parte de pagamento, benefícios. Hoje, a área de pessoas ela é muito mais do que isso. Ela tem que ter um olhar para o desenvolvimento, para a diversidade, para o crescimento das pessoas além do trabalho, né? Eu acho que é muito isso. A gente passa a maior parte do nosso dia no nosso trabalho. Então, como é que a gente se desenvolve e cresce para além do nosso trabalho também? Não só como profissional, mas também como pessoa. Exato. E a área de RH, eu acho que muitas pessoas que não são da área de RH, mas que trabalham em empresas tradicionais, nem sempre entendem a profundidade do papel que o RH tem e do potencial que ele tem para transformar uma empresa. Então, quando você fala, me apaixonei pelo RH, o que te brilhou o olho no RH e o que te faz brilhar o olho até hoje, pensando no seu trabalho atual e na sua carreira inteira, assim? O que me brilhou o olho no RH era poder ajudar as pessoas, de alguma forma, né? Poder contribuir que fosse um pouquinho para o desenvolvimento das pessoas. E é isso que me brilha os olhos até hoje. Toda vez que a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, de ouvir, porque às vezes o contribuir para o crescimento das pessoas é só ouvir. Você vai, conversa com alguém, a pessoa... Eu lembro que umas 3 semanas atrás, um amigo meu me procurou. Tô precisando falar com você. Aí a gente nós almoçamos juntos. E aí eu fiquei o almoço inteiro só ouvindo ele falar. Ouvindo. No final eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, tá... Legal, bacana. O que te impede de você conseguir avançar com esse ponto? Ele, nossa, realmente nada me impede. Então, assim, foi uma pergunta que eu fiz para ele e depois ele me mandou uma mensagem falando que a nossa conversa foi maravilhosa. E não foi uma conversa, foi muito mais o ouvir. E eu acho
Eu acho, não, é isso que me encanta na área de pessoas. Você tá junto, você poder contribuir, você ouvir, você trocar. Eu acho que é uma área que a gente troca muito, né? E você vê o crescimento das pessoas, o desenvolvimento. Eu vejo pessoas hoje que começaram comigo, que foram meus liderados, que crescendo, assim, brilhando. Eu acho que isso que faz o sucesso. Quando a gente fala de liderança, eu acho que isso é o que faz um líder de sucesso. Ver outras pessoas tendo sucesso. Ver outras pessoas que você ajudou ou que você liderou tendo sucesso. Uma pessoa do meu time recentemente, que era do meu time da empresa anterior, me mandou uma mensagem e falou: eu vou assumir como head na área de RH de uma outra empresa, eu tô assumindo. Eu fiquei super feliz. Eu falei: nossa, é isso mesmo, conta comigo, o que você precisar, eu tô aqui. E aí contei para um amigo, né? Um amigo: nossa, mas ela vai ser sua concorrente? Aí eu: não, ela não vai ser minha concorrente, ela vai ser minha parceira de trabalho, a gente vai trocar, a gente tá junto. Então não tem essa de concorrente, é isso, a gente tá junto, né? E ver as outras pessoas crescendo. É isso que me brilha os olhos na área de pessoas e na vida, assim, eu tenho como missão de vida que eu quero ajudar as pessoas e contribuir para as pessoas a se desenvolverem. Eu acho que hoje eu contribuo muito para o desenvolvimento da minha filha, né? Mas eu acho que é isso que me move, é isso que me motiva todos os dias, é contribuir para o crescimento um pouquinho, que seja uma sementinha que foi plantada. Legal demais. Uma pausa no nosso podcast para falar do GLA, a melhor plataforma de growth e marketing. Tem cursos, networking, comunidade e tudo que você precisa para passar para o próximo nível profissional. E além dessa parte humana, o que você vê que os RHs precisam fazer para se tornarem mais estratégicos, né? Às vezes eu vejo alguns RHs mais fazendo aquelas festinhas, entregando bombom. Abraço na árvore. Ação, né, de desenvolvimento de pessoas. Mas o que as pessoas que trabalham nessa área precisam fazer para realmente serem estratégicos no desenvolvimento das pessoas? É conectar o resultado com pessoas, né? A gente fala, aqui é só cultura de pessoas, ou aqui é só cultura de resultado. E resultado e pessoas, eles andam juntas, né? E isso é uma balança, é um equilíbrio, né? E aí, quando a gente fala de liderança, a gente fala que tem aquele líder que, o líder que só olha em pessoas. Nossa, elas não conseguem dar lá, tadinha, né? Deixa eu ajudar, né? O líder que olha só para resultado. Entrega, faz. O que é a liderança que olha para resultado e para pessoas? É a liderança que fala assim, tá, eu tenho um time, tenho pessoas aqui, como é que eu dou ferramentas, como é que eu dou estrutura, como que eu desenvolvo a pessoa para ela entregar esse resultado, né? Eu não vou abaixar a meta, não vou subir a meta, mas como é que eu desenvolvo as pessoas para que elas entreguem esse resultado? Então, acho que isso, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, quando a gente fala de RH estratégico, é o RH olhando e se posicionando, né? O RH não é, a gente vai fazer uma festa, essa festa é para quê? Qual que é o objetivo dessa festa, né? Eu lembro uma vez, eu tava com um time, vamos mandar brinde para as pessoas toda semana, tá? Mas qual é o objetivo da gente mandar brinde para as pessoas toda semana? Se não tem um propósito, a gente não vai fazer. A gente tem que fazer as coisas com um propósito. E aí eu acho que é aí que você começa a entrar para um RH estratégico, onde você olha, então, qual é o propósito da gente fazer essa ação? Qual é o resultado esperado? Se não vira um RH que é paternalista. A gente está dando as coisas para as pessoas e aí a gente trata as pessoas como criança e a gente não contribui para o desenvolvimento delas. Então, quando a gente faz uma ação, o que está por trás daquela ação? Né? Quando eu faço uma ação de cultura, o que eu espero? Qual é o resultado que eu espero daquela ação? Então, é muito sobre isso. É muito sobre qual o impacto que a gente quer gerar e como que a gente vai fazer isso. Então, o RH tem esse papel de olhar para o impacto, olhar para as pessoas e pensar na melhor forma de fazer. Isso é muito legal. Eu, particularmente, passei pelo começo de uma empresa e montar a área de cultura, contratar pessoas, né? Quando eu estava ali buscando construir uma startup junto com outros sócios. E eu vi a importância de trazer uma cultura e trazer uma pessoa que olhasse para pessoas, né? Eu não tinha essa consciência, porque a gente nunca tinha passado por isso. Sempre vim de empresas já estruturadas, com RHs estruturados. E aí, pensando, né, no papel do RH, até para apoiar founders, até para apoiar líderes, outras áreas, outras diretorias, como que você enxerga o seu papel hoje no apoio dos seus pares, assim, né? Não só das pessoas da empresa como um todo, mas de outras lideranças ali dentro, para que o negócio consiga prosperar, para que você quase que sirva como uma alavanca de growth, se a gente puder aqui fazer um paralelo com o nosso tema, né? Uma alavanca de crescimento para a empresa.
É muito mais, voltando um pouquinho, qual o impacto que a gente vai querer causar e qual a melhor forma de fazer. Então, a gente fez uma fusão, por exemplo. Qual é a melhor forma de fazer? Como é que a gente faz isso pensando no impacto que tem nas pessoas? Não só, não, pega tudo, faz tudo junto e vamos começar. Não, tem pessoas ali. Qual a melhor forma que a gente faz isso olhando para as pessoas, considerando que a gente também tem um resultado para entregar? Então, é muito um papel de provocar, de questionar, de trazer assim, como é que a gente vai fazer isso da melhor forma possível? Não é simplesmente vamos fazer, vamos entregar e vamos... Não, né? Porque às vezes é isso, a gente tem tanta vontade de fazer, de acontecer, e aí o RH tem esse papel de, vamos pensar então qual a melhor forma de você dar esse feedback? Vamos pensar qual é a melhor forma da gente fazer esse comunicado? Vamos pensar qual o caminho que a gente vai seguir, quais são as hipóteses que a gente tem aqui e qual vai ser melhor para atender esse objetivo que a gente quer, né? Porque senão a gente sai fazendo. E aí o resultado pode ser, não ser o resultado que é esperado. Interessante. E quando a gente fala sobre diversidade, o que você acha que os RHs podem fazer para tornar as empresas mais diversas? Diversidade é um tema que todo mundo deveria olhar, não só o RH. Não é um tema de people, né? A gente fala isso, é um tema que tem que ser da empresa. A empresa precisa estar preocupada, a diretoria precisa estar preocupada com isso. E aí o primeiro ponto que precisa ser feito é entender qual é o diagnóstico daquela empresa, né? Então, quantas mulheres na liderança, quantas pessoas negras a gente tem, quantos público LGBTQIA+, quanto que a gente tem. Então, a primeira etapa é esse diagnóstico, que sim, vai vir do time de people, mas dado esse diagnóstico, depois desse diagnóstico, a gente vai entender onde a gente quer chegar, né? Porque o que acontece? A gente faz um diagnóstico, muitas empresas fazem isso, fizemos um diagnóstico. E aí você começa a tacar todas as frentes de uma vez. E aí você não consegue fazer nada bem feito. Então, e aí vem um pouco do RH, da área de people para fazer isso. Então, temos um diagnóstico. E aí é o da estratégia, né? Por qual frente a gente vai começar? Né? Qual frente a gente vai atacar primeiro? Dado que essa frente que a gente escolheu, quais são as ações que a gente tem, que a gente vai fazer? Quais são as métricas de sucesso que a gente quer perseguir para daqui a um ano a gente olhar, olha, a gente conseguiu atingir aquilo que a gente queria atingir. Né? Senão a gente fica, temos que melhorar. A gente começa a investir um monte de coisa, não faz nada, e aí chega um ano a gente não conseguiu evoluir. Então, eu lembro quando a gente começou com essa pauta na Nômade, né? E aí veio a pergunta assim, quando vai ser bom? E a resposta é nunca vai ser bom. Porque a gente sempre pode melhorar. Quando a gente melhorar mulheres na liderança, a gente vai ter que atacar uma outra frente, talvez faixa etária, né? Não temos pessoas mais velhas aqui. Melhoramos, agora a gente tem que melhorar pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, né? Melhoramos esse ponto. Então, a gente sempre vai ter que melhorar, nunca vai ser bom. Então, é um tema que vai ser... É uma jornada, a gente fala aqui, diversidade e inclusão. Diversidade, equidade e inclusão. É uma jornada, né? E não é um fim, não tem um fim. É uma jornada que a gente sempre vai percorrer e que a gente sempre vai precisar melhorar alguma coisa. Então, eu acho que esse é o papel da área de pessoas, é provocar. Mas provocar, e engajar e incentivar. Mas tem que ser um tema que a diretoria toda, que toda empresa esteja engajada também, não só a área de people. Perfeito. O ponto da diversidade, ele também precisa vir de não só o esforço do diagnóstico, mas depois o plano de ação, né? E aí, muito dele passa por recrutamento, porque você acaba precisando trazer pessoas diferentes para aquela empresa. Dificilmente você vai conseguir diversidade só com o que você já tem, né? Você precisa trazer pessoas novas e transformar o ambiente. E aí, falando especificamente de recrutamento, a gente sabe que é difícil, muitas vezes, você contratar minorias, porque às vezes elas não têm a mesma formação, às vezes elas não têm as mesmas oportunidades, ou até a mesma autoconfiança de homens, por exemplo, falando aqui de mulheres e homens. A gente falou em alguns outros episódios sobre os desafios que a mulher tem para se colocar com confiança, contar seus próprios feitos e não acabar colocando a responsabilidade sempre no grupo. Como que você enxerga o recrutamento de mulheres, especificamente, né? Falando aqui de mulheres, mas... Enfim, fica à vontade para expandir para outros grupos. Quais os desafios para recrutar mais mulheres e como vocês, como RH, podem ajudar nisso? Acho que o primeiro ponto, como é que a gente pode melhorar aí? Esse ponto é o recrutamento intencional. Então, temos uma posição de liderança, o recrutamento intencional, queremos uma mulher para essa posição.
né? E isso ajuda. Por quê? Porque eu vou trazer só mulheres para o processo seletivo. Então, o recrutamento intencional, quando a gente fala de melhorar a diversidade e a inclusão, ele contribui muito para o negócio, né? Aí tem um outro ponto que eu acho que, quando a gente está falando do recrutamento que não é intencional, então não abrir uma vaga só para mulheres. Então, abrir uma vaga que abrir uma vaga de diretor, X, né? Tem a forma como a RH coloca. Se eu coloquei diretor, será que as mulheres vão se sentir confortável para participar? Está diretor? Né? Não está diretor ou diretora, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que, falando do lado da empresa, é a empresa pensar na experiência da pessoa que vai se inscrever. Então, vou dar um exemplo aqui que acontece muito. Líder em tecnologia, né? A maioria em tecnologia são líderes homens. Se eu abrir uma vaga intencional, eu como RH, eu quero contratar uma líder mulher para a tecnologia. Vou colocar lá, vou pensar em como eu vou descrever essa vaga, que eu vou direcionar só para mulher, vou pensar, e aí eu vou para o processo seletivo. Aí eu trouxe só candidatas mulheres, só que eu coloco só homens para entrevistar. Durante os processos seletivos, você vê que as mulheres ficam mais inseguras do que os homens? Tem alguns dados que mostram isso, né? Até a Jenny, que veio ser entrevistada no nosso podcast, ela trouxe o dado de que acho que 60%, né? A mulher só se candidata quando ela tem 100% e os homens 60%. 60%, isso. O que você vê na prática? As mulheres, elas precisam de... Tem a Sheryl Sandberg, ela fala de sente-se à mesa. Ela dá três conselhos, né? E o primeiro é sente-se à mesa. E o sente-se à mesa é muito do tenha confiança, né? E a mulher, ela tem muita síndrome do impostor. Ela não se achar boa o suficiente, dela olhar para essa posição e falar, nossa, eu não me encaixo nesse lugar, né? Eu tenho só 80%, tem aqui isso aqui que eu não tenho, né? E não é que você não tem, você tem, mas talvez tenha que evoluir. Todos nós nunca estamos 100% preparados. A gente sempre pode evoluir para a posição. Então, a mulher, ela precisa se empoderar, sentar-se à mesa e falar, eu sou boa, eu estudei, eu dou conta, né? Então, o que eu vejo é isso. E do outro lado também a empresa, olhar para isso e falar, olhar para essa mulher, né? Que eu estava falando da vaga intencional. Abri uma vaga intencional, coloquei tudo. Aí na hora da entrevista coloquei só homens para entrevistar. Poxa, não é legal isso. Então eu tenho que colocar, se é uma vaga que eu quero contratar, eu preciso colocar mulheres para entrevistar essa mulher também, né? Eu preciso pensar, mas não tem na área, então vai buscar de outra área. Mas tem que colocar mulheres para entrevistar também, para falar, aqui você é bem-vinda, né? Esse lugar pertence a você. Então, tem os dois lados. Tem o lado da empresa falando, sente-se à mesa, e tem o lado da mulher que se candidata falando, eu vou me sentar à mesa, eu mereço esse lugar, eu mereço estar onde eu tô, eu trabalhei pra caramba, eu ralei pra caramba, e eu tenho que estar aqui. Então, acho que esse é o primeiro conselho que eu uso para mim, inclusive, né? Eu mereço estar aqui onde eu estou, porque a gente vive... microagressões todos os dias, né? Na nossa carreira eu vivi várias. Então, eu acho que é isso. É a gente ter essa autoconfiança de falar, eu mereço estar aqui onde eu tô. Né? Isso é um desafio para as mulheres, porque tem muita questão de síndrome do impostor. Você falou dessa questão de trazer mulheres para a entrevista. Mas você, como RH e até como pessoa, você já teve que preparar líderes homens para receber mulheres? Ou você já viu que líderes homens não estavam conseguindo abrir o espaço para as mulheres, sejam as que já foram contratadas, né? As que já estão lá. E como que vocês lidam com isso, assim? Porque é um desafio gigante a gente quebrar um paradigma que está tão enraizado e muitas vezes a pessoa nem percebe. Não é que ela faz por mal ou que ela, enfim, quer fazer ali algum tipo de diferenciação ou de rebaixar a outra pessoa. Mas... E aí, como que resolve isso? A gente não resolve. A gente começa, a gente não resolve. A gente busca todos os dias melhorar um pouquinho. E aí, acho que formas disso é trazendo consciência, trazendo a questão de vieses inconscientes. Muitas vezes são inconscientes os nossos vieses. Então, a gente procura fazer muita questão de conversar com as pessoas, orientar, falar, direcionar, trazer palestrantes de fora para trazerem as experiências, trazer Dia da Mulher, né? Não vamos dar flores, vamos dar flor, não, vamos trazer
vamos trazer o tema de masculinidade tóxica, vamos trazer um tema referente a como a mulher pode se posicionar melhor, né? De falar, porque a gente sofre microagressões todos os dias. Eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião, tinha 10 pessoas na reunião, já faz um bom tempo isso, e eu era a única líder mulher na sala, né? E eu estava aqui, o ar-condicionado estava ali, do outro lado da sala. Luísa, liga o ar-condicionado, por favor. Caraca, por que eu tenho que ligar o ar-condicionado, né? Eu simplesmente virei e falei, fulano de tal, você tá mais próximo, você pode ligar o ar-condicionado, por favor? E é uma coisa pequena, né? E depois eu chamei a pessoa e eu falei pra pessoa, porque a gente tende a não falar. Eu falei, olha, eu me senti incomodada. E não foi porque, se eu estivesse do lado do ar-condicionado, tudo bem, eu ia entender. Mas eu estava do outro lado da mesa. Tinha 5 homens do outro lado da mesa para poder ligar o ar-condicionado. Por que eu ia ter que ligar esse ar, né? Ai, desculpa, foi inconsciente. E muitas vezes é inconsciente, só que a gente precisa trazer isso para a consciência, né? É esse o desafio. Como é que a gente traz isso para a consciência? Porque são coisas pequenas que a gente faz no dia a dia. E não só os homens, mas a gente também faz, né? Então, eu acho que é isso. É mudar um pouquinho de cada vez para a gente conseguir um mundo mais igual, né? Quando eu penso na Liz, assim, como é que eu faço para a Liz ter eu vi uma reportagem que vai levar, sei lá, mais de 100 anos para ser igual, se não for mais. Não, e a cada ano essa contagem ela é atualizada. Não, e ela vai aumentando. Eu falo, gente, era pra estar diminuindo, não é possível. E assim, quando a gente conversa sobre esses temas com homens de uma forma geral, principalmente homens que estão em cargos mais C-level, etc., alguns, né, obviamente, não vou generalizar, mas alguns tendem a enxergar como se fosse o mimimi. Como é que a gente pode quebrar a resistência desses homens e trazer eles para conversar sobre a pauta? Como é que você enxerga isso? Que provavelmente você discute isso. Isso. A gente faz palestras, então a gente traz pessoas, mas o que eu acho que na minha visão, é mais efetivo são os apontamentos na hora. Então, uma vez, por exemplo, um C-level virou para mim e falou assim, você que fez essa planilha? Uma planilha de Excel, super... E eu, né, minha mãe sempre falou para mim, lembra? Vai estudar, vai... Então, eu sou muito boa no Excel. Não querendo, né? Eu sou muito boa. E quando ele virou pra mim e falou assim, você que fez essa planilha? Eu virei pra ele, você tá falando isso porque eu sou mulher? Deixa eu entender, por que você tá me fazendo esse questionamento? Né? Mas sim, fui eu que fiz essa planilha. Porque eu vi que ele ficou indignado com uma planilha. Ele falou, nossa, tá muito bem feita essa planilha. Então tá, mas deixa eu só entender. Não. Eu falei, porque eu senti isso. E aí a gente fica nesse, não vou falar. Porque qual que é, né, nossa resposta? A minha resposta na hora, sei lá, no início de carreira seria, foi eu que fiz. Pronto, e o assunto ia morrer aí. E não ia trazer à tona essa microagressão do questionar se fui eu que fiz uma planilha, porque foi assim que eu me senti questionada, né? Do tipo, cara, a menina do RH. Não sou a menina do RH. Né? Então, é todo dia as pequenas coisas, e aí nas pequenas, de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir. Então, são os feedbacks do tipo, fui eu que fiz essa planilha assim, e você me perguntou isso por quê? Né? Ou uma reunião que aconteceu, eu lembro de uma reunião, pra ser honesta aqui, né? Deve. Eu lembro de uma reunião que aconteceu, e estavam todos os diretores na sala, e eu também diretora, na época, a única mulher, E aí, era gerente na época. A gente conversando tudo e foi assim, um gerente falou uma coisa. Luiz, é assim que faz. Aí eu falei, não é assim, é assado. Não, é assim, eu tenho certeza. Não é assim. E eu tenho certeza que é assim. Né? Sente-se à mesa, eu tô certa. Aí o outro homem falou assim, depois vocês discutem. Aí ele virou assim, ela tá errada. E acabou aí a reunião. Né? Aí eu olhei, peguei, era uma questão trabalhista, né? E aí eu olhei no advogado e falei, olha, eu tô certa. Você tá certa. Eu falei, não, agora você fala na reunião que eu estou certa. Porque parecia uma afronta e o outro diretor, homem, falou assim, depois você explica pra ela como é que faz. E não é depois você explica pra ela como é que faz. Eu estava certa, né? Então, depois eu chamei individualmente, falei, olha, eu estava certa. Eu não gostei da forma como você falou. A forma como você falou. Depois você chama ela e explica pra ela como é que faz. Me soou, poxa, ela não sabe, me soou machista, inclusive. Eu me senti mal. Com isso que você fez. E é isso, posicionar. Não, mas não foi por isso. Foi sim. Você não percebeu, mas foi. Né? E foi a maneira como eu me senti. Então, eu acho que é isso, a gente tem que falar.
né? Sem ser grosseira, mas tem que posicionar poxa, a forma como você está conduzindo não tá legal. E tá, sim, sendo uma microagressão e você não tá percebendo. Sim, tem um ponto que você falou que te chamou da menina lá do RH. É engraçado porque a gente não fala aquele menino, né? A gente fala o homem, etc. Mas as meninas sempre são meninas. A gente não fala a mulher do RH, né? É engraçado que a gente meio que infantiliza a coisa. A gente infantiliza a menina do RH, as meninas da tecnologia, Exato. as meninas de não sei aonde. E aí a gente... Então, quando fala, vou lá na menina, você vai conversar com a pessoa do RH. Com a mulher do RH, né? Então, não é a menina do RH, né? Outro dia eu ouvi também, como é que era? As musas. Não, musas não. Mas eu tô fazendo elogio. Não, quer fazer elogio? Fala as estrelas. As estrelas você ia usar para homem, para mulher. Então, é isso. São, de novo, as pequenas coisas que a gente vê no dia a dia e como é que a gente minimiza. E não é mimimi, né? É a gente querendo um mundo mais igual. É a gente querendo um mundo onde... Eu querendo um mundo para minha filha que seja melhor do que o mundo que eu cresci. E eu acho que também tem uma questão da mulher conseguir identificar essas coisas e não assumir como culpa ou como autorresponsabilidade, do tipo, realmente acho que eu não sou tão boa assim. O que você daria de conselho, assim, tanto do ponto de vista também de mulher que já sofreu esse tipo de coisa, quanto do ponto de vista de uma área de pessoas, para que a mulher se sinta, ela consiga discernir o que é um feedback, no sentido de, poxa, realmente eu preciso melhorar nisso, e o que é uma microagressão que pode vir de um viés inconsciente da pessoa que venha do machismo. Eu falo isso até por mim mesmo. Muitas vezes eu fico me pegando pensando, será que sou eu ou será que isso foi machismo? E às vezes eu fico falando, nossa, mas será que isso aconteceu mesmo? Será que eu tô errada? O que tá acontecendo? Então é difícil às vezes conseguir perceber as diferenças e nem sempre ter uma resposta certa. Então assim, como você trouxe isso de uma forma muito segura, do tipo, eu vou lá e falo, poxa, como que você identifica assim? Eu procuro... O feedback para mim então se eu fizer dessa forma, eu vou melhorar minha próxima apresentação, ou vou melhorar minha próxima performance, né? O feedback, ele para mim é o que vai contribuir para o meu desenvolvimento. A questão da microagressão, ela vem de um lugar onde, se eu me sentir, poxa, será que ele falou isso porque eu sou mulher? Quando eu me pergunto isso, aí eu já começo a questionar, poxa, será que foi porque eu sou mulher? Da planilha. Essa planilha foi você que fez? Aí eu, por quê? Porque ficou muito boa. E foi um feedback até positivo, né? Uhum. Aí na hora eu me perguntei, cara, será que é porque eu sou do RH? RH é pessoas? Depois, não, será porque eu sou mulher? Então, eu falei como eu me senti. Eu acho que tem muito aquela questão da comunicação não violenta, né? Então, eu trago muito como eu me sinto. Olha, quando você falou isso, eu me senti mal. E pode ser que você não tenha percebido, né? Mas pra mim, soou como uma microagressão. Pra mim, e aí eu trago o meu sentimento, soou como uma microagressão. Então, eu acho que vem muito desse lugar de como a gente se sente, né? Quando vem um feedback, né? O feedback, ele vem, poxa, você precisa melhorar isso, você precisa desenvolver aquilo, eu já ouvi esse feedback, né? Você precisa se posicionar mais, né? E esse foi um feedback que eu ouvi de uma líder mulher, você precisa se posicionar mais. Aí eu, mas se posicionar mais? O que é se posicionar mais? Será que é pra eu ser mais dura, gritar mais, bater na mesa, falar, é assim que faz, né? E acho que vem muito das conversas, a gente ter essa conversa. Eu voltei pra minha gestora na época e falei, o que é me posicionar mais? Ela, quando você fala sim, porque sim, quando você fala não, porque não. Então, tá bom. Então, quando a gente começa a questionar e entender mais, então, a gente consegue... acho que o ponto é, pergunte, né? Pergunte, por que você está falando isso? Deixa eu entender, né? Igual eu falei, deixa eu entender por que você pediu para eu ligar o ar-condicionado e não pro fulano que estava do lado do ar-condicionado. Deixa eu entender, o que passou na sua cabeça? Não, é porque você é mais próximo de mim. Não é porque eu sou mais próximo de você, né? Aí, desculpa. Porque na hora eu falei, fulano, então você liga, por favor, porque você tá do lado do ar-condicionado, não sou eu que tô do lado do ar-condicionado. E é uma coisa pequena, né? Mas que a gente não fala, vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer, e a gente vai replicar. E não é mimimi, né? Eu acho que esse é um bom ponto. Exato. E vamos falar um pouquinho agora sobre oportunidade. Como é que você enxerga a diferença de oportunidades entre homens e mulheres? Mais para os homens, menos para as mulheres. A gente ainda tem muitas vagas que têm preferência por homens.
em detrimento das mulheres? A gente tem muitas vagas, mas aí acho que volta naqueles pontos que vocês trouxeram. Os homens se inscrevem mais do que as mulheres. Quando a gente olha o número de candidatos, a gente tem mais candidatos homens aplicando para vagas do que para mulher, porque a mulher é aquela questão dela olha, a oportunidade ela tá ali, a oportunidade ela existe para todo mundo. Aí tem a empresa que tem o papel de, poxa, eu vou direcionar essa vaga ou não, de trazer um pouco mais de diversidade para essa vaga, mas tem a pessoa também que precisa se inscrever, né? E precisa ir atrás. Eu lembro uma vez, já faz muito tempo, eu vi uma palestra de uma empresa, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, mas eles falavam assim, a gente oferece oportunidade, a gente dá oportunidade para as pessoas saírem para fora do país. Os homens, 90% dos homens que a gente convida para ir para fora do país, eles vão. E esse número com as mulheres é 20%. Eu não vou lembrar, já faz um tempo, mas aquilo me chamou a atenção. Por que as mulheres não saem do país? Né? Na mesma empresa, era o número da empresa, era da empresa, né? Que levava pessoas para fora. E os homens, 90% aceitava, mais de 90% aceitava, vou, né? E a mulher era 20%. E ele trouxe, na pessoa que apresentou na época, era um homem, ele falou assim, a gente tem que arrumar isso, a gente tem que ajustar isso como empresa. Por que as mulheres não estão querendo sair do país? Por que as mulheres não estão aceitando essa oportunidade? A oportunidade, ela veio. E aí vem, filho, família... não sei se meu marido vai querer ir ou não. Então, eu acho que a oportunidade, ela existe. Minha visão, tá? A oportunidade, ela existe. Mas aí a mulher, ela se coloca numa posição de, poxa, será que eu vou? Será que eu vou dar conta? Aí é o síndrome do impostor. Se eu for, será que eu vou dar conta? Né? Eu lembro, quando eu fiz o processo para Nômade, e eu passei... Eu falei, nossa, tem muita gente incrível lá, tem muita gente boa, eu vou trabalhar com gente fora da curva, com pessoas incríveis. E aí eu comecei a ter um pouquinho daquela síndrome do impostor, sabe? Falei, meu Deus, será que eu sou tão incrível assim? Será que eu sou boa? Será que eu vou dar conta? E aí eu comecei, eu me coloquei nesse lugar. E o meu marido virou pra mim e falou assim, você passou no processo seletivo com essas pessoas incríveis. Então, se você passou, você também é incrível. Você também é muito boa. Então, aí a gente volta pro primeiro conselho da Sheryl Sandberg, que é, sente-se à mesa. Você é incrível, você é boa, você merece. Você passou nesse processo seletivo. Por que você está se sentindo menos do que as outras pessoas? Né? E a gente se coloca nessa posição. Sim, mas assim, quando você tá num processo... Você já viu algum processo seletivo em que um homem e uma mulher estão competindo por uma mesma vaga e em algum momento o homem leva alguma vantagem que não tem algum tipo de característica, tipo, o currículo dele é melhor? Ou não? Você nunca viu isso? Acho que talvez porque eu trabalhe mais em startup, aí tem essa questão de mente mais, né, aberta. A mente mais aberta, não. O que eu vi uma vez, já faz um tempo também, mas foi numa palestra que eu fui e era um CEO falando, e ele falava assim, se tem um homem e uma mulher na vaga, eu já falei, mesmo que a mulher seja tenha menos estudo, é para trazer a mulher. E ele falou, ele estava com boa vontade para falar assim, quero diversidade na minha empresa. Só que as mulheres, normalmente, elas estudam muito mais do que os homens. As mulheres se formam mais na faculdade do que os homens. Né? Mas até a fala dele era enviesada. Então, acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, mas não lembro de nenhuma situação assim. Sobre o ponto que você estava falando sobre sucesso, eu ia comentar um negócio que eu tinha esquecido, mas eu lembrei agora. Nas comunidades que eu participo, a gente faz algumas pesquisas para entender o que é sucesso para essas mulheres. E poucas falam sobre carreira e dinheiro. A maior parte é sobre família, harmonia, tempo. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso, do porquê as mulheres não... Total feeling, né? Eu li alguns livros sobre isso para tentar também entender um pouco dos dados por trás, né? Dos sentimentos que a gente vai tendo nas empresas e o que tá por trás. E um dos livros que eu li, que é inclusive da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, da Meta, ela fala que as mulheres, elas costumam chegar até um nível gerencial, elas estudam mais, elas são as pessoas que são mais, até no sentido de dedicadas ao estudo e acabam se formando, conseguindo chegar até determinado momento, mas chega... na gerência, por exemplo, dificilmente elas sobem mais, né? A massa de liderança alta é muito mais masculina e elas param naquele momento porque chega uma hora que conflita com carreira com família, carreira com filhos, né? Carreira com a fase da sua vida que você ou tem que ter filho ou você não vai mais ter. Então, assim, acho que
entra muito nessa questão de o que é sucesso para a mulher. Até determinado momento é carreira, mas chega um momento que talvez isso mude. E aí, geralmente, é com a fase produtiva, né? A fase que você provavelmente quer ser mãe é a fase que provavelmente você já tá no seu auge, né? E até aproveitando esse gancho, assim, trazendo um pouco dessa questão de crescimento, como que você enxerga o seu papel como uma área de pessoas para ajudar mulheres a ter um plano de carreira que não se limite a isso? Como que você constrói isso dentro das empresas para que elas se sintam parte? Ou isso muda de acordo com a senioridade, se é uma analista ou se é uma gerente? Como você enxerga o plano de carreira para a mulher? Eu acho que vou dividir em duas partes. Acho que a primeira é essa questão da carreira e da realização pessoal, né? Bom, vou voltar lá no começo do nosso papo, que minha mãe falou, seja independente, estude. E por muito tempo, para mim, o meu sucesso estava no... Eu preciso me dar bem na minha carreira, eu preciso ser boa no que eu faço, eu preciso ser uma ótima profissional, eu preciso estar bem, né? E aí eu tinha uma crença de que eu não ia ser uma boa mãe e uma boa profissional. Ou eu ia ser uma mãe boa e uma profissional ruim, ou eu ia ser uma profissional boa e uma péssima mãe. E isso fez com que eu adiasse os meus planos, né, de ter filhos, porque eu falava, não posso ter filho agora. Se eu tiver filho agora, vai dar ruim minha carreira. Minha carreira não pode dar ruim porque eu tenho que ser independente. Eu preciso estar aqui independente, eu preciso da minha independência. Então, é isso. Eu tive que trabalhar essa crença, e falando de mim, eu dou conta de ser boa mãe e boa profissional. Eu vou conseguir ser boa mãe e boa... Não preciso ser perfeita, mas eu vou ser uma boa mãe e uma boa profissional. Eu vou fazer bem os dois. Eu vou fazer bem esses dois papéis. E o que me ajudou a desconstruir isso foi que, na época, o meu gestor virou pra mim e falou assim pra mim, vem cá, você não vai ter filho, não? Aí, na hora, eu falei, meu Deus, será que ele tá preocupado que eu vou ter filho? E aí, a primeira coisa que não sei, tô pensando sobre. Aí ele falou, porque se isso for importante pra você, acho que ele sentiu isso, né? Isso, tá tudo bem, vai lá ter filho, né? Tá tudo bem, prepara alguém pra sucessão, você tem 9 meses aí pra preparar até você engravidar. Aí nossa, é verdade, né? E então, acho que tem esse primeiro ponto da gente, como mulher, se cobrar de ser perfeita. Eu vou ser uma mãe perfeita, vou ser uma esposa perfeita, vou ser uma mulher perfeita, uma profissional perfeita. Né? E aí eu vi muitos vídeos do Karnal que ele fala assim, que o perfeito, ele é bem feito do começo até o fim, né? E a gente tá muito longe do fim. E que a gente tem que parar de tentar ser perfeito. A gente tem que buscar ser perfectível, que é melhorar um pouquinho a cada dia. E aí eu vou ser uma mãe um pouquinho melhor a cada dia, eu vou ser uma profissional um pouquinho melhor a cada dia e vou buscar ser perfectível e não perfeita. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Do lado da empresa, a empresa criar políticas, a empresa ter essa conversa que o meu gestor falou para mim, poxa, você não vai ter filho, não? Tá tudo bem se você quiser ter filho, tá tudo bem se você não quiser ter filho, mas você quer ter filho? e muito no sentido de me encorajar a ter filho, para mim foi super importante, né? Então, eu acho que é isso. Quando a empresa tem, a Nômade, por exemplo, ela tem uma política de que a licença maternidade é de 6 meses. Legal. E a paternidade também. Por quê? Porque se a mulher fica fora 6 meses, o homem também vai ficar fora 6 meses. Então, a licença maternidade... Então, começa por essas políticas que são iguais para homens e mulheres, né? E eu lembro que eu comentei isso com um amigo meu. Eu falei, então, a gente tem a licença maternidade e paternidade, ela é igual para homem e para mulher. Aí ele falou assim, nossa, mas o pai fica 6 meses fora? Eu falei, fica. E como é que fica o emprego dele? Eu falei, é essa pergunta que toda mulher se faz. Como é que fica o emprego dela? Tá? Isso que eu causei em você... É isso que a mulher sente quando ela sai dessa maternidade. Como é que fica o meu emprego quando eu voltar? Vou ter emprego ainda? Não vou ter? Como é que vai ser? Então, a empresa, quando a gente fala do lado da empresa, começar por políticas iguais, por trazer um ambiente seguro para as pessoas, de falar, olha,
a sua vida pessoal ela é importante também, né? A gente sabe que tem vida pessoal e profissional. Tá tudo bem se você quer ter filho, tá tudo bem se você quer sair. Não é um problema isso, né? Não tratar isso é uma bênção. Filho é bênção, não é um problema, né? Então, eu acho que do lado da empresa é isso, criar políticas, dar espaço para as pessoas, dar espaço para as mulheres e incentivar. Na outra empresa que eu trabalhava, a gente promoveu uma pessoa que estava com 8 meses. Ela tinha 8 meses de gestação e a gente promoveu porque ela merecia ser promovida. Não, vamos esperar. Muitas empresas fazem isso. Vamos esperar, ela vai sair de licença maternidade, ela vai voltar. Não, ela merece ser promovida, ela já está exercendo, ela vai ser promovida agora. E a gente promoveu, 2 semanas depois ela saiu de licença, que a filha dela nasceu. Mas é isso, ela merece, não é... É outra fase da Cherry também, né? Não saia antes de sair. Porque quando a gente fala, engravidei, aí eu paro, ou quero engravidar, aí eu paro. Aí eu quero engravidar. Então eu não busco projeto novo, não me preparo para... Por quê? Porque eu quero engravidar. Então o não saia antes de sair é isso. Você quer engravidar, tá tudo bem, você vai engravidar, mas você vai engravidar, você vai ter 9 meses, e aí você vai sair. Então, antes desse período, aproveita, curte, estuda, trabalha, busca informação, faça tudo o que você quer fazer. Não saia antes de você sair. Legal. E, assim, quando a gente está numa empresa que não tem essa cultura de forma genuína, como que a gente pode fazer para influenciar esse contexto para que seja assim? A liderança. Na liderança. É incentivando as pessoas, trazendo mais conceito, falando de vieses inconscientes, dos vieses que a gente tem. Essas pequenas perguntas. Quando eu compartilhei com meu amigo, olha, então, a gente tem... E ele, nossa, mas e o trabalho? E como é que fica o trabalho dele? Eu falei, essa pergunta, é isso. Aí eu falei, agora eu vou contar para todos os homens que a gente tem licença maternidade igual, para eles se fazerem essa pergunta de... E o emprego, como é que fica? Porque é assim que a gente se sente. Foi assim que eu me senti. E eu estava num ambiente... Quando eu estava grávida, que era extremamente... onde eu estava segura psicologicamente, né? Meu gestor me falando, vai ter filho mesmo, tem que ter filho mesmo, vai lá, não sei o quê. Então, e eu me fiz essa pergunta, cara, e meu emprego, como é que vai ser daqui 6 meses? E deu tudo certo. Fui, saí, voltei, e eu tive ainda a grata surpresa de quando eu voltei de licença maternidade, eu voltei e eu fui promovida. 1 mês depois que eu voltei, eu fui promovida, seguindo um caminho contrário de muitas mulheres que voltam e são desligadas. Né? Porque a mulher ela não vai ser produtiva. É o contrário, a gente fica muito mais produtiva. A gente fica muito mais focada. Eu lembro quando eu voltei da Liz, eu era muito mais... agora, bem menos, mas eu era muito mais assertiva, né? Muito mais focada, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu vou fazer. Então, as mães, elas são muito mais produtivas, mais focadas, mais... Minha visão, tá, gente? E aí, falando do lugar de mãe também. Porque a gente tem que administrar tanta coisa que a gente precisa se organizar, senão a gente não dá conta, né? Então, eu acho que é isso. Se as pessoas soubessem o quanto as mulheres, quando voltam de licença, né, tem essa garra, essa vontade de fazer acontecer, eu acho que a gente não teria esse cenário que a gente tem de mulheres que voltam e são desligadas, muito pelo contrário. Isso é complicado e essa pergunta dele até me impressionou, assim, né? E aí, como fica o emprego deles? Porque eu mesma, sendo mulher, nunca tinha pensado, por que o homem não tem 6 meses de licença paternidade igual a mulher? Isso é bem forte, assim, né? E eu acho que quanto mais a gente começar a pensar sobre isso, mais a tendência é que as coisas passem a melhorar aos poucos no âmbito um pouco mais macro. Eu queria voltar só para o tema de diversidade e falar um pouquinho sobre... Não só a mulher versus o homem, mas também sobre outros tipos de diversidade. Do tipo, a mulher preta, como que você enxerga trazer mais pessoas negras para dentro de uma empresa e ainda mais mulheres? Porque a diferença é muito grande, né? A gente sabe que os vieses da sociedade são muito grandes. Nem é meu lugar de fala aqui, mas eu queria trazer um pouco desse viés do ponto de vista do RH, porque é um desafio grande trazer diversidade para as empresas. A gente vê que cada vez mais mulheres estão entrando nas empresas, estão conquistando cargos de liderança, estão aqui falando, estão se expondo. Mas como que você enxerga isso num espectro um pouco mais amplo? A gente vai de novo para a vaga intencional. A gente tem que fazer isso de maneira intencional.
E aí tem 2 pontos, né? Tem 2 frentes. A primeira é trazer mais pessoas, né? Pessoas negras, trazer mais diversidade. E aí depois que entrou, porque o que acontece muitas vezes as empresas trazem para a base. Né? Que eu falei que a jornada, ela é... Aí, agora, como é que eu desenvolvo essas pessoas para assumirem lugares de liderança? Como é que eu... Então, entrou como analista, como é que eu preparo essa pessoa para ser uma gestora e para crescer na carreira? Então, acho que tem essas 2 frentes. Por isso que eu falo que a diversidade ela é uma jornada, assim, contínua, sem fim. A gente sempre vai buscar. Porque eu consegui trazer a diversidade. Legal, aonde está essa diversidade? Aí depois vem a próxima pergunta, tá? Então, ou se eu conseguir trazer para a liderança, como é que eu preparo? Porque tem um ponto também de quando eu vejo mulheres na liderança, eu falo, caraca, mulheres podem chegar lá. Quando eu vejo pessoas negras na liderança, eu falo, nossa, realmente tem pessoas negras aqui na liderança, eu também vou conseguir chegar lá. Então, eu preciso trazer representatividade para esse público, para essas pessoas, para elas saberem que elas podem chegar onde elas querem chegar. E isso é um desafio. Não é fácil fazer isso. E por isso que eu falo, é um pouquinho de cada vez. É um pouquinho de cada vez mesmo. Você já teve resistência a programas de formação, de capacitação? Porque, às vezes, o que eu sinto nas empresas é que os colaboradores ali que não estão na área de pessoas, não estão na área de cultura, falam, pô, mas eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Eu tenho que entrar nessa palestra? Eu tenho que fazer esse curso? E a empresa te dando ferramentas, a empresa te dando espaço. Muitas vezes até líderes não dão tanto valor, ainda mais com empresas grandes, tá? Né? Empresas maiores acabam focando muito mais ali no dia a dia do que valorizando o que a empresa está oferecendo para essa formação. Você já viu algum tipo de resistência aos programas de capacitação, de formação, de educação? Acho que, de novo, por estar num ambiente privilegiado de startup, não. Eu acho que startups normalmente têm um pouco mais de mente aberta para isso. Então, não tive nenhuma resistência. Quando a gente fala, muito pelo contrário. A última palestra que a gente fez na Nômade, quase o time inteiro participando. E assim, não era obrigatório, era opcional. E o time querendo mais informação, querendo aprender. Então, acho que talvez seja até o público que a gente tem dentro das startups. Eles querem mais informação, eles cobram. Eu lembro quando eu cheguei na Nômade, uma das primeiras coisas, vamos ter vagas afirmativas. A gente, calma, peraí. Vagas afirmativas pra quê? O que a gente quer? Qual que é o diagnóstico que a gente tem? Então, de novo, talvez eu esteja num ambiente totalmente privilegiado. As pessoas pedem por isso. Eles pedem por mais diversidade, pedem por mais... Um gestor de tecnologia falou assim pra gente, eu quero mulher, contrata mulher, pelo amor de Deus. Aí a gente começou, então tá, contratar mulher. A gente tá preparada para receber? Aí a gente começa esse exercício de vamos divulgar a vaga, vamos colocar outras mulheres para entrevistá-la, como é que a gente vai acolher quando ela chegar, porque a gente ainda tem poucas mulheres na tecnologia, a gente quer mudar esse número, então começa esse trabalho, né? Então, de novo, eu acho que eu estou num ambiente muito privilegiado, que é o ambiente de startup, então percebo pouco isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que você acha que as profissionais de growth e de marketing podem ajudar o RH nesse desafio de atrair esse público? Porque é divulgação, né? As pessoas precisam ver a sua vaga. O que você gostaria de falar para as profissionais de marketing e growth para ajudar o RH nesse desafio? Eu acho que eu gostaria de falar para todas as mulheres, que ajudem as outras mulheres, incentivem, encorajem. Eu acho que isso vale para todas as mulheres, a gente se ajudar, sabe? Divulgar, falar dos medos, falar falta a gente falar mais, eu sinto que falta a gente falar mais. Então, e incentivar também de falar. Eu lembro, de novo, que quando eu estava no processo, eu falava, nossa, não sei se uma amiga minha falou assim, você vai dar conta sim, você é boa, você é maravilhosa. Então, e aquilo me encheu meu ego, eu falei, nossa, cadê minha confiança aqui? Me deu muita confiança. Então, acho que falta para as mulheres se ajudarem, né? E se julgarem menos, né? Eu acho que a gente julga muito as outras mulheres, né? Olha lá, tá amamentando ainda? Olha lá, parou de amamentar. Olha lá, teve parto... Teve lugar de mãe, a gente se julga muito também, né? No trabalho. Olha lá, então, acho que para todas as mulheres, acho que vale a gente se julgar menos e se ajudar mais. Contribuir mais pro crescimento uma da outra. E às vezes julga até sem coerência, porque se você, igual você colocou no exemplo da amamentação,
te julga como mãe se você parar de amamentar, mas te julga como profissional se você estender muito. Então acaba que o julgamento fica incoerente também, né? Te julga como mãe se você voltar a trabalhar. Olha lá, voltou a trabalhar. Olha lá, parou de trabalhar. Exato. Então, é o momento que você se sente julgado o tempo inteiro, né? Ah, parou de trabalhar para cuidar do filho? Qual o problema? Se ela quer parar de trabalhar, deixa ela parar de trabalhar. Olha lá, voltou a trabalhar, mas a criança não tem nem 4 meses, ainda voltou a trabalhar. Então, o julgar menos e apoiar mais. Sim, né? eu vejo algumas pessoas falando... Eu gosto muito de coisa de mindset, de como que você encara o mundo, etc. E eu vejo muitas pessoas falando que o julgamento é um espelho. Tudo que vai, volta. Se você tá julgando uma mãe por... enfim, não amamentar, quando você for mãe, você também vai se auto-julgar. Então, o melhor ato de amor próprio é você não julgar o próximo. Porque isso vai voltar pra você, né? É muito difícil não julgar, porque eu acho que isso é muito natural do ser humano. A gente né? é automático é muito difícil, até. mas eu fiz um curso até de autoconhecimento, enfim, um curso que trabalhou um pouco do julgamento, e o que o facilitador trazia era que, assim, a gente vai julgar, e a gente vai aceitar o nosso julgamento, mas o nosso objetivo aqui para sempre melhorar como pessoa é se conscientizar do julgamento, da onde ele veio e o que ele significa. Para que a gente tenha algum tipo de aprendizado com ele e que a gente não, né, interfira na vida da outra pessoa, que a gente entenda por que a gente julgou e o que isso representa pra gente, para que sirva de alimento pra gente melhorar, alimento pro nosso cérebro se conscientizar das coisas. E aí, até trazendo um pouco disso, assim, de como que a gente pode fazer o nosso papel para ajudar outras pessoas, eu queria trazer o conceito de liderança, né? Você, como líder, você lidera um time, imagino, você está com um cargo de diretoria, e você também forma outros líderes nas empresas. Independente se o líder é homem ou mulher, tá? Que não estou fazendo distinção. Mas qual é a principal característica que você busca ter como líder e disseminar isso para outros líderes? Assim, o que o líder precisa ter para que seja um bom líder, tanto para entregar resultado, quanto para fazer uma boa gestão de pessoas e fazer com que as outras pessoas entreguem resultado de uma forma saudável? Acho que são várias características aí da liderança, né? Acho que a principal é contribuir. O líder, ele atua como facilitador, né? O líder, ele não é o herói, ele é a pessoa que facilita a entrega de um resultado. Para facilitar essa entrega de resultado, ele tem que olhar para a pessoa e para o resultado. Né? Tem uma fórmula que é a fórmula da performance que a gente fala, né? A performance de uma pessoa ela é igual ao potencial que ela tem menos as interferências. Então, a Luísa tem potencial 10, só que ela tem 5 de interferência, né? Ela vai performar 5. E aí, quais são essas interferências? Poxa, ela não tem ferramenta necessária, ela não tem conhecimento para fazer atividade X, então eu preciso atuar o quê? Nessas interferências. Então, para um gestor, para um líder ajudar outra pessoa e contribuir para a entrega de resultado, ela tem que conhecer essa pessoa. Quem ela está liderando? Qual o potencial dessa pessoa? Quais são as possíveis interferências e como é que eu minimizo as interferências para a entrega de resultado? E isso vai de um lugar do líder ter empatia, do líder ouvir, do líder conversar, de ter essa troca genuína com os liderados, né? Então, acho que é muito isso. Como é que a gente se aproxima das pessoas, entende quem é a pessoa que está ali, como é que ela trabalha, como é que ela gosta de receber feedback. Né? Tem gente que gosta de receber feedback em público, tem gente que quer receber feedback no individual. Então, e vai dessa sensibilidade do líder de saber, de conhecer o time dele. Então, acho que começa por conhecer o time. Né? Começa desse lugar de conhecer, saber quem são as pessoas e qual a melhor forma para que aquela pessoa entregue o resultado. Como é que eu tiro o melhor dessa pessoa? E para quem está começando na parte de liderança, o que você acha que essa pessoa precisa estudar? Livros, cursos? Se a pessoa quiser sair daqui com um passo a passo para estar preparada, pelo menos na teoria, para a parte de gestão, de liderança. Acho que um bom livro é Os 5 Desafios das Equipes. Ele é muito bom para quem quer começar como líder. Ele fala muito sobre como criar times de alta performance, relação de confiança. É um livro que eu super indico. Patrick Lencioni. Um outro livro que eu indico também é o Empatia Assertiva. Ele é muito bom. Ele fala como ser um líder humano, né? Um líder
como ser um líder direto e sem perder a humanidade. Ele fala muito sobre isso, dá várias dicas boas. E converse com outros líderes. A liderança, ela tende a ser muito solitária, né? A gente tende a estar na posição de liderança e não ter troca. Então, procure outros líderes, converse com outras pessoas, busque cursos que falem sobre liderança. Esses dois livros eu super indico. E tem um outro que eu acho que é um plus aí, que fala do ego, que é o ego é seu inimigo, né? Porque a gente tende a ser promovido quando a gente é um bom técnico. E aí a gente vira líder. E aí não é só mais não é entregar aquele trabalho, eu preciso fazer com que as pessoas entreguem o trabalho. E eu tendo a ser um erro muito comum da primeira liderança, a ser o líder herói, a ser o líder que resolve tudo, a ser o líder que deixa que eu faço, você não tá conseguindo, deixa que eu faço, ao invés de ensinar o outro a fazer. Então, acho que esse é um bom caminho. Assim, 3 dicas de livro, converse com outras pessoas e busque cursos. Acho que legal. Bom caminho. Muito bom. A gente está se aproximando para o final. Eu, particularmente, tenho só mais uma última pergunta, que é a sua visão sobre esse movimento que ficou famoso agora de quiet quitting, né? A pandemia trouxe um movimento um pouco diferente para o mercado de trabalho, que é as pessoas passaram a ficar em casa, as pessoas passaram a querer coisas diferentes, a balancear o tempo delas de forma diferente, a buscar mais equilíbrio, e a gente viu que a mídia falou muito disso. Né? Qual que é a sua visão, de novo, dos dois lados, do RH e do seu lado pessoal, assim, sobre esse movimento? Você acha que isso é um movimento real, é uma tendência? Eu acho que sempre existiu. A gente só não media tanto. Mas eu acho que esse movimento sempre existiu. Eu acho que do lado das empresas a gente vem falando mais de criar um ambiente seguro psicologicamente para as pessoas. Acho que do lado das empresas tem um trabalho de saúde mental que a gente precisa fazer, sim. De ouvir, de acolher, de dar voz para as pessoas. Mas a real é que eu acho que sempre existiu. Talvez a gente não mensurasse, talvez a gente não medisse, mas na minha opinião, isso sempre existiu. E você acha que mudou alguma coisa do ponto de vista de construção de segurança psicológica dentro das empresas para que as pessoas falem, não estou bem? Porque eu acho que o quiet quitting foi uma forma de a gente, sociedade, né, mostrar que muita gente não está bem, e aí até por conta de pandemia, muito mais pessoas, aparentemente, ficaram com burnout ou crise de ansiedade, etc. E isso era muito pouco falado nas empresas, né? Principalmente em empresas mais tradicionais. Então, como que a segurança psicológica é pauta hoje nas empresas e como que até as mulheres podem buscar construir essa segurança com seus próprios times, com seus próprios chefes, para falar quando não estão bem? Porque eu acho que isso é uma coisa que, ainda mais para nós, é difícil assumir, tanto pra gente mesmo, quanto dentro do nosso time, dentro da nossa empresa, que, eu não tô bem, eu preciso de uns dias. A gente se sente mal falando isso, às vezes. Porque, será que vão me julgar que eu não vou fazer meu trabalho? Que eu tô querendo tirar férias? Sei lá. Você se sente culpado de tirar férias. Né? Gente, tem que tirar férias, pelo amor de Deus. Tem que tirar os dias. A gente precisa... Faz bem pra gente, né? Eu acho que tem um momento, assim... Tem um movimento as empresas sempre falam... Pelo menos as empresas que eu trabalhei, a gente sempre se preocupou com isso. De olhar para as pessoas... De novo, vou voltar para a liderança, porque a liderança... Olhar para essas interferências, porque quais são as interferências? Minha visão é que as mulheres foram as mais impactadas na pandemia por conta disso, porque a mulher, ela vai para casa, aí tem o filho, tem a comida, tem a roupa, porque a gente ainda não sabe dividir com as pessoas que moram com a gente, né, ou com os nossos parceiros, olha, deixa eu te falar uma coisa, tem os dois lados, tem o lado da empresa também, tem o lado da gente como mulher, né? Então, eu tô em casa, eu tô eu e meu marido em casa, por exemplo. Por que eu tenho que fazer a comida todo dia? Por que eu que tenho que limpar a casa todo dia? Então, e aí, quando ele me ajudou, não é uma ajuda, é a parte dele. Quando ele faz algo, ele faz a parte dele. Então, eu acho que as mulheres foram as mais impactadas, porque tem, sim, uma sobrecarga, uma jornada tripla aí, né, de filho, de todo mundo, de tudo, né? E acho que tem um lado das empresas, e eu vou voltar para a liderança. Da liderança, olhar para as pessoas e falar, deixa eu entender o que está acontecendo com a Luísa. Deixa eu entender quais são as interferências da Luísa, né? Quais são os pontos que acontecem. Então, eu acho que falta... E da Luísa também parar e falar, caraca, deve ter acontecido esse ano comigo, né? A gente naquela loucura, correria toda. E aí, é aniversário da minha filha, que era uma segunda-feira. Dia de trabalho, né? Aí eu falei, meu Deus, é aniversário da minha filha, tem isso que fazer. Aí eu falei, olha,
Hoje eu preciso tirar à tarde porque eu preciso cuidar da festa do bolinho da minha filha. E eu não vou dar conta de trabalhar até às 6. Não, tá tudo bem, né? Mas falta a gente ter essa abertura. Eu acho que falta a gente ter essas conversas. Eu vou voltar para as conversas porque falta a gente falar mais sobre isso. E aí, dos dois lados. Da empresa... E aí é óbvio que cada empresa trata de uma forma, né? Mas da empresa preparar os líderes para ter essas conversas, das pessoas também. Porque aí tem isso, né? O líder pergunta, você tá bem? Ah, tô. Uhum. Aí a gente insiste, não, mas investiga mais. Não, mas tá tudo bem mesmo? Como é que você tá? Não, tá tudo bem. Porque a gente tende a vestir aquela máscara de que tá tudo bem. Então, quando o líder vier perguntar, ou quando a gente também se colocar no lugar de falar. Olha, deixa eu falar, não tá fácil. Tá muito difícil para mim. Tá complicado, tem isso, tem aquilo. Tem 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá, vamos rever aqui minhas prioridades? Ou vamos rever aqui como é que a gente pode entregar? Porque se eu coloco a máscara do tá tudo bem sempre, é aí que vem o burnout. Né? É, e é o mais engraçado que, entrando no assunto das trends, enfim, saíram alguns artigos sobre silêncio estratégico e como algumas pessoas que usam bem esse silêncio estratégico elas eram mais promovidas do que outras pessoas, né? O silêncio estratégico eu tive uma enxurrada de ideias agora para resolver este problema que está grande na empresa, mas eu entender que o meu gestor não vai olhar para isso agora, né? Ele tem outras coisas. E aí algumas pessoas estão sendo incentivadas a ficarem quietas durante um tempo para usar o tempo de forma mais oportuna. Como é que você enxerga isso? Você vê que é realmente um ponto positivo a pessoa esperar o melhor momento para falar e ficar guardando aquilo ali durante um tempo? Nunca! Minha visão, de novo, pessoal, não, a gente tem que falar. A gente tem que colocar para fora, senão a gente fica guardando. Então, minha visão é converse. Para os líderes, né? Acho que aí o recado vai para os líderes. Conversem com os times, conversem com as pessoas, troquem, entendam como é que tá a vida das pessoas, saibam quem são as pessoas que trabalham com você, como é que elas estão, até para entender, poxa, para você falar, olha, aqui deu para você, né? Ou não, você tá tranquila? Então tá bom, vamos pegar mais projeto. Então, eu acho que é isso, vale conhecer essa questão de silêncio, na minha visão, silêncio estratégico, eu vou ficar... Não, acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar. Inclusive, no livro do Patrick Lencioni, ele fala que a primeira disfunção de um time, né? O primeiro desafio de um time é a relação de confiança. E essa relação de confiança, ela vem de um lugar onde eu vou ser honesto, né? Onde eu vou falar tudo pra você, você vai falar comigo, e a gente vai criar uma relação de que eu vou falar pra você, cara, não dou conta. Ou eu vou falar pra você, Tô tranquilo aqui, me dá mais trabalho, porque eu tô tranquilo. Então, construir essa relação de confiança é muito importante. Mas a relação de confiança, ela vem de um lugar de vulnerabilidade, né? Onde eu preciso mostrar que eu tenho fraquezas e que eu tenho fortalezas também, né? Que eu tenho fortalezas e também tenho fraquezas. E quanto mais a gente consegue construir essa relação de confiança, mais eu vou me sentir confortável para falar para você, putz, tá pesado. Ou não, pra mim tá tranquilo, pode me dar mais. Então, acho que leiam esse livro, é muito bom. 5 Desafios das Equipes para a Liderança é excelente. Que a base para entrega de resultado, que a gente fala de resultado de pessoas, a base é a construção de relação de confiança. E eu construo relação de confiança quando eu conheço o outro. Quando eu conheço a história do outro, quando eu sei de onde o outro veio, quando eu sei que ele faz aquilo por conta daquilo, né? E aí eu vou conseguir criar um ambiente de segurança psicológica para as pessoas. Isso é um desafio, tá? Eu imagino. Isso é um desafio, não é fácil. Bom, agora sim, eu acho que a gente está encaminhando para o final. Luísa, eu queria agradecer muito o seu tempo. Acho que todo mundo deve ter amado, quem está assistindo, quem está nos ouvindo também deve ter adorado. Eu particularmente adorei. Thaís provavelmente também amou. Com certeza, foi super inspirador e acho que é muito legal porque esse podcast traz verdades de vários ângulos, né? A gente estava conversando um pouco lá fora e a ideia de trazer pessoas que não necessariamente são de growth, mas que falam de carreira é o que a gente está tentando aqui desvendar. O que é sucesso? O que é sucesso para cada pessoa? Então, a ideia é realmente que pessoas como você tragam verdades, né? Nem sempre a verdade é ótima, é linda, mas que ajude quem está nos ouvindo a se desvencilhar dos desafios do dia a dia. Então, obrigada!
Obrigada, gente. Você quer adorei. compartilhar suas redes sociais pro pessoal te seguir? LinkedIn, pra te adicionar? LinkedIn, Luísa dos Santos Rubio, no LinkedIn. E no Instagram, acho que é Luísa C. Santos Rubio. Compartilhar Boa. assim, me sigam. Vai ser um prazer trocar. Perfeito, gente. Até os próximos episódios. Obrigada. É isso aí, muito obrigada. Tchau, tchau.